e em comunhão com Cristo Jesus, vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, por este novo ciclo que se renova na terra. Que o ano seja próspero para todos nós, que possamos alcançar todas as oportunidades de trabalho para a autoiluminação do nosso espírito. Que tenhamos a prosperidade, não só material em nosso lar, mas que possamos alcançar também a prosperidade espiritual através dos ensinamentos do Cristo Jesus. Que nós possamos trabalhar para a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus esteja em nós e que nós estejamos em Jesus, através de todas as atitudes que nos elevam espiritualmente. Que os benfeitores celestes adentrem nosso lar, trazendo amparo e sustentação para mais este culto do Evangelho em nossa casa, que ela seja escola de bênçãos, escola onde nós buscamos, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, trabalhar para vencer a nós mesmos, trabalhando na reparação de todas as diferenças. Que nossa casa seja o porto seguro para nós e para nossa família. Que o passe seja instrumento divino de tratamento, de cura, de restauração da nossa saúde, do corpo e do espírito. Que a água colocada para ser imantada, através de suas partículas, receba as energias do mais alto, em conjunto com as energias primárias da terra. Que o Evangelho de hoje traga para nós mensagens que edificam o nosso espírito para prosseguirmos a jornada, trabalhando na edificação de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 7. Aos discípulos. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo para nós a oportunidade de aprendizado e reflexão. Assim prossegue o benfeitor. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofia utilitarista e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológicos, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas.
É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas há quase 2000 anos. Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. E aqui nós vemos, através da mensagem de Emmanuel, complexa, o como é difícil, ainda nos tempos de hoje, sermos discípulos fiéis do Cristo Jesus. Primeiro encontramos a dificuldade em nós mesmos. Vamos nos ater aqui ao primeiro e segundo parágrafo da mensagem para nossa dissertação. Então, primeiro nós encontramos dificuldade em nós mesmos, em exercer a renúncia, em estar no mundo sem deixar se contaminar pelas coisas do mundo, sem nos apaixonarmos pelas coisas do mundo. Depois aquela dificuldade que nós encontramos do desapego, depois a dificuldade de compreender as nossas más paixões, as nossas más inclinações. Normalmente pendemos pelo lado do egoísmo, da ganância. E aí, quando nós compreendemos que para ser discípulo do Cristo Jesus, não adianta ter o conhecimento filosófico do seu evangelho. É preciso atuarmos em campo, colocar na prática tudo aquilo que o Cristo Jesus traz como ensinamentos para a melhoria diária da nossa conduta. E para nós que buscamos, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, vivenciar as suas palavras na prática, compreendemos que o Cristo Jesus não deixou nada escrito, mas
deixou impresso em nossa consciência todos os princípios e valores que norteiam a caminhada de todos aqueles que buscam ao longo da vida renunciar às coisas do mundo para construir um caminho pautado nas virtudes do amor, da bondade e da fraternidade. E aí ele coloca aqui, Emmanuel, os exemplos, tendo Paulo como exemplo maior. Primeiro, Paulo tentou levar os ensinamentos do Cristo Jesus aos judeus. E foi muito difícil. Não teve tanto sucesso, tanto êxito assim. Então, Paulo, como era uma pessoa experiente, intelectualizada, pensa consigo mesmo: bem, irei aos gregos, porque são amantes da filosofia, um povo intelectualmente desenvolvido, culturalmente também, eles irão compreender a mensagem do Cristo Jesus. Leia do engano. Porque Paulo, quando chega aos gregos, eles logo julgam-o pelo seu aspecto, já muito cansado, fragilizado, mirrado pelas dificuldades do caminho, pela fome. E eles o julgam. Mas como assim? Um homem frágil, de vestes tão simples, como que ele vai trazer tanto conhecimento assim para nós? E eles deixam Paulo praticamente falando sozinho. E aí Paulo, diante do seu desânimo, de já ter tentado evangelizar os seus irmãos, depois tentando, numa pátria distante, levar os princípios do evangelho, se dobra diante do mestre e faz uma oração sentida: Jesus, me ajuda. Acho que estou fracassando na missão que o Senhor me confiou. Me sinto fragilizado diante da humanidade. E então Jesus oferta a Paulo um mentor espiritual que estaria auxiliando-o em todas as suas dificuldades. E este mentor é Estevão, irmão de Abigail, aquele que um dia Paulo apedrejou. E aí, Estevão, aliançado com o Cristo Jesus, cria uma aliança de amor, de perdão, de bondade e fraternidade com Paulo e passa a lhe dar toda a sustentação necessária para que ele não fraquejasse na missão que o Cristo lhe confiou. E por que eu estou trazendo este exemplo? Para a nossa interpretação da missão de hoje. É porque todos nós que nos julgarmos discípulos do Cristo Jesus, não encontraremos facilidade alguma. Encontraremos dificuldade. Teremos que estar atentos no orai e vigiai. Primeiro sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta. Porque trabalhar com o Cristo Jesus não será fácil para nenhum dos seus discípulos. Porque nós teremos que todos os dias alicerçar a nossa fé com os princípios sagrados da humildade, do amor,
da perseverança e da renúncia. Teremos que ter um olhar atento para enxergar nos nossos semelhantes a oportunidade de servi-los, de auxiliar os nossos irmãos em todas as suas necessidades. Muitas vezes, aquele mais abastado das coisas materiais é o mais necessitado de amor, de compreensão e de oração. E às vezes, aquele mais faminto, aquele que nada possui de seu, é aquele mais rico que nós vamos encontrar durante a nossa caminhada. Porque é rico de virtudes. É aquele que se contenta com as migalhas do mundo, mas não se afasta das coisas de Deus. E é por isso que nós temos que ter esse olhar atento de não julgar os nossos semelhantes, apenas servi-los. E para servir aos nossos irmãos, é preciso que haja uma compreensão grandiosa, primeiro de nós mesmos, de não trair as nossas convicções, de buscar ser o arrimo para nossa família, mas aquele arrimo não só nas coisas materiais, principalmente o arrimo espiritual. Ser um modelo de conduta, de virtudes, e isso é muito difícil, porque quando nós pregamos o amor, a fraternidade, a justiça dentro dos nossos lares, nós estamos preparando aqueles que o Pai nos confiou para que eles sejam não apenas cidadãos do mundo, mas cidadãos do universo, porque estes estarão sendo o futuro de uma terra mais próspera, mais justa. Estes estarão, através de nossos ensinamentos, de nossa conduta, de princípios e valores, arregimentando para si tudo aquilo que se faz necessário para ser também um discípulo do Cristo Jesus. É esta palavra que Emmanuel traz para nós no dia de hoje, nos convidando não a sermos aqueles expoentes ridículos que prega para as grandes massas, mas não vivenciam aquilo que prega. Que nós possamos refletir na mensagem de hoje, onde Jesus, através dos ensinamentos que deixa para todos nós, nos convida a sermos discípulos fiéis aos seus ensinamentos, que possamos trabalhar não só na edificação de nós mesmos, mas que tenhamos um olhar atento para contribuir, assim como Paulo, na edificação espiritual dos nossos semelhantes. Que muitas vezes não seja necessário utilizar palavras para auxiliar os nossos irmãos na sua edificação íntima, mas que nós tenhamos gestos, atos e conduta de amor, de perdão, de bondade e de fraternidade. Veja, quando eu ilustro o diálogo de Paulo com Jesus através da oração, quem é que Jesus coloca para ser o mentor espiritual de Paulo? Um dos, porque ele teve muitos. Aquele que um dia ele apedrejou, ensinando a Paulo e a todos nós que é necessário
a conduta da humildade, do amor, do perdão e também da reparação de todas as faltas que nós um dia possamos cometer contra os nossos irmãos. Então, que nós tenhamos, através desta mensagem de Emmanuel, todos os dias, o olhar atento sobre a nossa conduta, sobre o que nós podemos fazer primeiro por nós mesmos, naquela edificação diária, alicerçando a nossa fé nos princípios valorosos da razão. Que nós busquemos a humanização de nós mesmos, para colocar na nossa caminhada os princípios crísticos, servindo aos nossos semelhantes com amor, com bondade e com fraternidade. E se necessário for, que tenhamos o conhecimento filosófico da palavra, mas que nós saibamos utilizá-la com respeito, pregando aquilo que nós vivenciamos. Que nós não façamos dos ensinamentos do Cristo Jesus e do conteúdo do seu Evangelho uma linguagem poética que encanta os homens, mas que muitas vezes aquilo que nós pregamos está longe de nós. Então, que nós nos aproximemos sim do conhecimento do Evangelho, não para utilizar em nossas pregações, mas para que ele possa modificar a nossa conduta e que nós possamos, assim como Jesus, falar pouco, mas que nós saibamos agir mais em prol dos nossos irmãos, auxiliando aquele que está doente com a prece que edifica, que trata, que cura e que liberta, repartindo o pão com aquele que tem fome, colocando o agasalho sobre os ombros daquele que tem frio, sendo voluntários nas casas de oração, buscando servir aos nossos semelhantes com a certeza de que estamos servindo a nós mesmos. E assim nós agradecemos a Emmanuel pela lição, pela mensagem, onde ele nos convida a seguir adiante, amando, exemplificando e educando com o Cristo Jesus, educando as nossas consciências, educando os nossos pensamentos e sentimentos e amando e servindo aos nossos semelhantes. E agradecendo a Deus e a Jesus por mais esse ensinamento de hoje, vamos vibrar paz e luz àqueles que avizinham a nossa casa. Vamos vibrar paz e luz aos templos de oração. Que seja para todos nós escola sagrada, escola de bênçãos, o porto seguro para todas as almas cansadas. Que todos possam encontrar a paz e a luz em cada casa de oração. Que seja casa de transformação íntima do nosso campo espiritual. Vamos vibrar paz e luz à nossa família, aos nossos consanguíneos, aos que estão na morada maior, que encontrem nos educandários da alma a oportunidade de regeneração do espírito. Aos que estão na morada terrena, que encontre, através de nossas vibrações, a oportunidade da modificação interior, de buscar através dos ensinamentos do Cristo Jesus o conhecimento, a palavra que cura e que liberta. Que os laços consanguíneos sejam alimentados
pelos laços do perdão, do amor, da bondade e da fraternidade. E chegando ao nosso lar, apresentamos ao Cristo Jesus todos aqueles que estão sobre a nossa tutela, aqueles que o Pai nos confiou, e que todos possam ser dignos e merecedores das bênçãos do Cristo Jesus. Vamos vibrar paz e luz ao nosso ambiente de trabalho, aqueles irmãos que colaboram conosco para o nosso adiantamento no campo intelectual, moral, espiritual, aqueles que nos ajudam a alcançar a prosperidade não só material, mas espiritual. Vibremos paz, luz e amor ao irmão de mais difícil convivência na nossa jornada diária de trabalho. E agora é chegado um momento muito especial, onde nós pedimos ao Cristo Jesus que nos ajude a alcançar paz e luz no interior de nosso lar, que nós possamos, com o auxílio da espiritualidade, fazer a limpeza da nossa casa, removendo todas as energias que não são mais compatíveis com a paz, com a saúde, com a harmonia e com o equilíbrio do nosso lar. Que todas as energias que nós recebemos sejam renovadoras, que a luz esteja em cada cantinho da nossa casa, mas que ela permaneça também no nosso coração. Que toda essa luz esteja presente em nosso quintal, servindo as nossas plantas e aos nossos animais de estimação. E é chegado o momento mais sublime, o momento do passe, onde nós pedimos ao Cristo Jesus que derrame sobre nós, sobre a nossa família, as bênçãos sagradas do passe, que elas sejam bênçãos de tratamento e de cura para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito. Que o passe possa trazer para nós forças renovadoras para prosseguirmos a jornada, confiantes de que nós estamos amparados pelo Cristo Jesus através da espiritualidade maior. Vamos pedir a Deus e a Jesus que abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que através das suas partículas a água receba as energias do reino maior, em conjunto com as energias primárias da terra, se transformando no bálsamo sagrado e divino que alimenta o corpo e o espírito. E agora que recebemos a luz divina em nosso lar, recebemos as energias sagradas do passe, vamos vibrar por todas as famílias, pedindo paz e luz aos lares que padecem pelos conflitos. Pedimos a Jesus a luz e as bênçãos sagradas para as famílias que padecem pela dor do luto, pedindo a Jesus que abençoe, que através do passe cure os irmãos que hoje estão atados ao leito, presos pelas enfermidades, que abençoe todas as famílias, que cuidam amorosamente dos entes queridos que passam pela prova da dor. Que a nossa oração, a vibração maior chegue a estes irmãos. Pedimos paz e luz, auxílio àqueles que passam pela prova da falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia digna. Que Jesus os abençoe e que os contemplem através da bondade das mãos humanas. E vamos pedindo paz e luz ao nosso planeta Terra, vibrando pela nossa pátria, pelo mandatário maior da nossa pátria, pelo mandatário do nosso estado, pelo mandatário do nosso município. Vibremos por toda a nossa gente. Jesus, pedimos por todos os nossos semelhantes, onde pulsa um coração, Jesus, que ele seja contemplado com as nossas vibrações de amor, que sejamos um só povo, uma só nação, que permaneça
brilhando em nossos corações, a bandeira alva do cristianismo que transforma a nós e aos nossos semelhantes. E assim, agradecemos ao Senhor, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. E aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja.